Deus e o Diabo na Terra do Sol, uma obra-prima do cinema brasileiro e que marcou uma das revoluções cinematográficas mais importantes do país, um movimento chamado Cinema Novo. Produzido pelo baiano Glauber Rocha em 1964 e inspirado pelo cinema italiano, mais precisamente o neorrealismo italiano, o Cinema Novo propôs, na sua primeira fase, um verdadeiro olhar sobre as mazelas e as patologias da sociedade brasileira, em especial a violência e a miséria extrema do sertão nordestino. Marcado por cenas naturalistas que acabam representando toda a violência ao qual o homem sertanejo estava imerso em decorrência de vários problemas, como o abandono político, as faltas de políticas públicas, o cangaço, os mitos messiânicos, o Cinema Novo apresenta na sua primeira fase essa luz sobre problemas pungentes, inclusive sobre a força de mitos religiosos na vida do homem sertanejo. Mas o Cinema Novo não foi marcado apenas pela primeira fase. Ele é dividido em 3 fases. A primeira, onde nós vamos ter a chamada estética da fome, que vai trazer de forma muito agressiva, crua, nua, os problemas sociais brasileiros em um cenário predominantemente rural. A única exceção é o igualmente genial O Pagador de Promessas. E a segunda fase, que vai trazer então um olhar dos centros urbanos, como o filme Rio 40. Na sua terceira fase, contudo, é que o Cinema Novo vai trazer aspectos do tropicalismo, o movimento da Tropicália, idealizado por Caetano, Gilberto Gil, Gal, Os Mutantes e outros artistas, vai influenciar consideravelmente a terceira fase deste movimento tão importante para o cinema brasileiro. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Uma das estrofes mais famosas da música Pan et Circenses, que dá nome ao principal álbum do movimento tropicalista, foi cantada pelos Mutantes e composta pelo Caetano Veloso. Pan et Circenses é um álbum do tropicalismo que sintetiza toda a proposta estética desse movimento, que tinha artistas que já se apresentavam em festivais e em programas televisivos. Mas é no final da década de 70, em pleno auge da ditadura militar, que o movimento tropicalista ganha força, ganha corpo e ganha alma no álbum desses artistas. O tropicalismo foi a maior expressão de um movimento iniciado no começo da década de 60 nos Estados Unidos, a contracultura, que, como a própria morfologia da palavra revela, estava na oposição de uma cultura vigente. Mas que cultura era esta? A cultura imposta pela sociedade industrial, que era considerada pela juventude do pós-guerra como alienante, repressora, dominadora. E vários jovens vão encontrando nos seus próprios caminhos uma forma de contestar. A maior representação do que foi a contracultura é o próprio movimento hippie, com seu lema paz e amor, contra formas convencionais de amar, de viver, contra a sociedade de consumo, contra uma sociedade baseada na violência e no armamentismo. O movimento hippie se tornou o maior símbolo de uma juventude, especialmente a da década de 60. Aqui no Brasil, o tropicalismo foi, sem sombra de dúvidas, a mais expressiva representação desse movimento de contracultura em território tupiniquim. Mas o que os tropicalistas propunham? Claramente inspirados no movimento antropofágico do Oswald de Andrade, o tropicalismo não negava
as influências estrangeiras, mas associava essas influências a todas as nossas brasilidades, especialmente o nosso folclore. Acusados de não produzir músicas políticas, os tropicalistas protestavam de uma maneira particular, com cores vibrantes e fugindo a pautas convencionais e formas convencionais de contestação e de criação. O tropicalismo, ou Tropicália, como ficou conhecido, fazia uso da paródia, dos clichês, dos deboches, das colagens, tão comuns inclusive na geração de 22 lá do modernismo brasileiro. O Diabo na Terra do Sol propõe uma superação de velhos temas, uma revolução que não vem nem pelo messianismo religioso, a espera de um Messias, ou seja, Deus, tampouco por meio da violência, o diabo. Deus e o Diabo na Terra do Sol apresenta, por meio de uma estética muito particular, todos os desejos para que velhos problemas fossem superados por meio de uma verdadeira e nova revolução. Mas o cinema novo, tão aclamado lá na década de 60, que depois foi perdendo força na década de 70, seu momento auge está de fato na década de 60, embora já tivesse dado seus primeiros passos na década de 50, ainda muito tímido, funcionou como um germe, funcionou ali como uma semente que acabou germinando. E germinou de qual forma? Germinou livre até essa geração. Se hoje temos acesso ao cinema, esse cinema menos comercial brasileiro, temos a influência do cinema novo, em filmes como, por exemplo, o aclamadíssimo Central do Brasil. É que eles têm medo do novo, a chama que acende o farol. Seremos Deus e o diabo na Terra do Sol. Na Terra do Sol, livres, na Terra do Sol. Garota, não tema o novo. Se esses versos te parecem familiar, você não deve estar enganado. Deus e o Diabo na Terra do Sol também é tema de uma das composições do rapper Djonga, em parceria com o artista Felipe Ret, Bem, revisitar o passado é necessário para entender o presente. Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento, no sol de quase dezembro eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, encardinadas bonitas, eu vou. Alegria, Alegria é uma das músicas que se tornaram um símbolo de protesto durante a ditadura militar e uma das músicas mais representativas do movimento tropicalista. Bem, hoje continuam tropicalistas? A resposta é não. Gal Costa, Os Mutantes, Gilberto Gil, Caetano trilharam no decorrer de sua carreira musical caminhos diferentes do que havia sido no tropicalismo. Mas aquele que ainda se mantém muito fiel ao que foi o tropicalismo é o compositor, grande artista Tom Zé. Esse parece nunca ter cortado de vez os vínculos com aquilo que foi um dos maiores movimentos de contracultura em território brasileiro. Gostou desta aula? Curta, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima!